Retomei aqui a nossa gravação. Então, hoje é dia 3/11/2020. Esse aqui é o segundo vídeo. Estamos gravando com a turma de Direito Civil Contratos. Vou retomar da nossa hora do raciocínio, né? Deixa eu colocar aqui novamente na tela. E após a hora do raciocínio, já estava falando aqui sobre entrando no empréstimo, né? Agora na espécie de mútuo. Então, o primeiro tópico está aí é o que diferencia o mútuo do comodato. Então, estamos retomando, segundo horário, né, segundo tempo aí de gravação, e estamos já na parte de mútuo. Então, só relembrando lá atrás, ó, o comodato, como nós dissemos, é um contrato de empréstimo de bem não fungível. Então, não posso substituí-lo por outro de qualquer qualidade, quantidade, espécie da mesma. Não pode. O mútuo, né, é o empréstimo de coisas fungíveis. E aqui eu parei, né, no final do slide anterior. Então, anote aí. Quem tiver com o som ligado, peço só que dá um mute aí para não ter essa interferência, os colegas não ficarem, às vezes, deixa eu ver. Bom, acho que todos já estão desligados. Vamos lá. Na parte, então, do artigo, qual artigo que eu quero que você traga aí? Anote o artigo 586, é importante. Assim como, né, as questões que eu tenho colocado da parte de raciocínio, os artigos que eu vou apontando para vocês, anote também, colega que está com a gente, colega que vai estar aí depois na revisão, vai estar junto, né? Anote, porque é importante. Então, uma diferença entre o mútuo e a parte do comodato. Comodato não fungível, não posso substituir, tem que ser o mesmo bem que eu vou devolver. Mútuo, fungíveis. Opa, então eu posso devolver e substituir por outro? Pode, né? Esse é o detalhe aí que nós estamos vendo agora. Falando do mútuo, então, olha lá, transferência do domínio. O comodato, né, recebe a coisa não fungível tendo que devolvê-la. Já no mútuo, o que acontece? Recebe a coisa fungível. O mutuário, que é aquele que está recebendo, tem que entregar no prazo pactuado um bem que tem a mesma característica. Então, não é o mesmo bem, não é a mesma coisa, né? Então, diferente do comodato, no mútuo, o domínio é transferido pelo mutuante ao mutuário, né? Mutuante é quem detém, aquele proprietário, posse, e o mutuário é aquele que está recebendo o bem, né? O bem emprestado, vamos dizer assim, né? Mas quais são as características do mútuo? Então, primeiro, tem que lembrar que ele é um contrato, de que ele é uma espécie do gênero empréstimo, né? Só se aperfeiçoa. O que é a característica real? Só se aperfeiçoa com a entrega da coisa, não bastando o acordo entre as partes. Já tem uma diferença aí, né? Real, aliás, tem uma característica comum, né? Comodato. Unilateral, aí sim, diferente. Somente se concretiza com a entrega do bem pelo mutuante ao mutuário. É possível dizer que, a partir deste momento, tem obrigações. Uma vez que a única obrigação é a entrega da coisa, mas essa é necessária para que exista, né? Bom, isso aí me parece óbvio. Então, real, unilateral, gratuito ou oneroso. Então, já é uma diferença que nós vimos que no comodato, né, é sempre gratuito, né? E aqui, olha, tanto pode ser gratuito, no caso da ajuda a um amigo, como também oneroso, né? Juros, né, por valor emprestado. Atualmente tem sido mais comum a pactuação de mútuos onerosos, com certeza, né? Principalmente para juros, né? Emprestar o dinheiro, a gente vai ver a possibilidade, né? E ele fala em juros, né? Mútuo é um contrato não solene, por que ele é não solene? Eu não preciso, por exemplo, pegar e levar registro em cartório, eu não preciso ter cláusulas, vamos dizer assim, taxativas desse empréstimo, né?
Então, a solenidade dele, a gente vai ver agora que é até questão de testemunho, né? Aprovar a existência do mútuo, regra geral, né, do valor superior a 10 salários mínimos, é admitida apenas a prova testemunhal. Isso aí é uma exceção, né? Lá do artigo 227 do Código Civil da regra geral, né? Quando for negócios acima de 10 salários mínimos, né? Salvo em casos expressos, diz o artigo 227, a prova exclusivamente testemunhal só se admite os negócios jurídicos, cujo valor não ultrapasse 10 vezes o maior salário mínimo, né, vigente no país ao tempo em que forem celebrados. O que eu quero dizer com isso? Ele não é formal. Posso ter testemunho, posso usá-lo para provar, para, né, se precisar judicializar? Sim, mas se o contrato for acima de 10 salários, só prova testemunhal, pela regra geral, não é possível, né? Mudança da situação econômica, ou seja, né, o mutuante percebe que o mutuário não está tendo condições ali né, de guardar, de, né, manter o bem que lhe foi entregue, né? Pode ele exigir uma garantia, né? Falar, olha, deixa aqui né? Alguns chamam de calção, né? Deixa uma calção, pode ser, né? Real ou fidejussória, né? Diz o artigo 590, o mutuante pode exigir garantia da restituição se antes sofrer notória mudança na situação econômica. Esse é um caso muito comum que nós tivemos agora no momento da né, da pandemia, e neste momento vários contratos foram revistos, né? Contrato de locação, contrato de compra e venda, né? E dentre eles também o contrato de multas, né? A exigibilidade da garantia, quando eu falo contrato, uma garantia real, em regra aqui para nós, por exemplo, uma matrícula do imóvel, né, propriedade, fidúcia fidejussória, né, pode ser uma garantia, tem alguns pegam, né, com títulos de crédito, né, pode ser dado em garantia. Mútuo oneroso, também conhecido como feneratício, né? Empréstimo de dinheiro, né? O mutuário deve devolver ao mutuante o valor equivalente. Aí vem aquela pergunta, e os juros? Correção monetária, né? Com certeza, né? Com juros e correção, né? A gente vai ver que o código é taxativo, né? Os juros, de um modo geral, são definidos como rendimentos do capital, né? Mesma forma que o aluguel e o rendimento produzido pela coisa cedida em locação, fazer uma comparação, né? Mas eu quero deixar bem pontual. Então, os juros são classificados. Então, estou falando de mútuo, que é uma espécie do gênero contrato de empréstimo, e nós estamos falando do chamado mútuo oneroso, aquele que pode ser um empréstimo de um valor, de um dinheiro, né? Ou feneratício. Os juros remuneratórios, né? Fruto do capital, do empréstimo, utilização permitida desse capital. E o de mora, né? É uma indenização por descumprimento de uma obrigação pecuniária. Mas o juro de 1% ao mês, 12% ao ano, é o juro legal do Código Civil, é o que se tem desde 2003, né? E a índice de correção. Se o contrato não trouxer, é muito comum aqui em Mato Grosso, o INPC, né? Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se devido juros, diz o artigo 591, sob pena de redução, né? Não poderão exceder a taxa que diz lá o 406, que é a referência aí ao juros de 1% ao ano, né? Não faz referência ao tipo específico, mas nós utilizamos, em regra, quando eu falo com fundamento na doutrina, é os chamados juros remuneratórios e de mora. A mora, alguns chamam também aquela juro, né, que é por descumprimento mesmo do contrato. Prazos do mútuo, ou seja, caso as partes não convencionaram o prazo para o término, né?
Como eu disse, é muito comum aqui em Mato Grosso, no agronegócio, né? Questão da colheita, né? Produtos agrícolas, né? Até a próxima colheita, né? Às vezes a gente pensa que isso é só entre, né, ali no interior, eles fazem para pegar o produto ao final, já faz a compra e venda, né? Que é outra forma de contrato. Aqui no Código Civil é taxativo, né? Até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, tanto para consumo como para semear. 30 dias, pelo menos, se for dinheiro, questão do mútuo, espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível, né? Se for outro tipo de bem. Isso é se não estiver convencionado o prazo, ok? Se não estiver. Então, a questão lá do, né, se for de qualquer outro, né, bem, outra coisa fungível, então, esse espaço de tempo em aberto, vamos dizer assim, não se aplica na questão do dinheiro, porque ele é taxativo, né? Ele fala no mínimo de 30 dias, bem como também na questão dos produtos agrícolas, né? Em regra ou em princípio, o mutuante pode intimar o mutuário para restituir o bem no prazo que fixar. Logicamente, tem que ser razoável para ele utilizar, poder gozar do bem. Hora do raciocínio. Os nomes são semelhantes ao do dia a dia, né? Mas a empresa chama Olho Vivo. Então, esse é um caso que eu chamo a sua atenção, coisa simples, informa que pretende obter recursos por meio de mútuo, para viabilizar a compra da empresa a preços baixos. Eu tenho uma empresa Olho Vivo, que é obter recursos, então é um contrato oneroso, né? Para viabilizar a compra de outra empresa. E comenta que houve muita discussão a respeito da cobrança de juros nessa, né, para obter recursos no meio do mundo. E nos consulta sobre essa questão, solicitando um parecer jurídico. Nada mais é do que aquela questão que acabamos de falar do juro remuneratório e dos juros moratórios, né? O raciocínio é pergunta simples, se no contrato de mútuo, quando envolver valores, dinheiro, haverá a cobrança de juros, né? Hora do raciocínio é um temazinho bem legal aí para pensar. Mais um tema de hoje, hein? Então, você que está com a gente agora, estará depois fazendo revisão, né? Estudando. Muita gente aí no feriado, né? Que teve, né? Mandou mensagens, né? Estou respondendo aos poucos, hein? Mas estou respondendo, hein? Estou respondendo para sanar dúvidas. Às vezes o colega não está aqui para perguntar, mas pode perguntar depois, né? Lembre-se do ditado: pergunte agora ou pergunte depois, não fique calado para sempre. Raimundo vinha conversando, né? Um amigo dele lá queria investir, atraído pela conversa, decidiu investir, mas nas ações. Tinha um valor lá de 500 mil e pediu a Vivaldino, aliás, ele pediu um valor de 500 mil a Vivaldino para devolvê-lo no prazo de 6 meses. Raimundo entregou o dinheiro ao amigo para que ele fizesse o investimento na bolsa. Então, Raimundo, amigo Vivaldino, Vivaldino fala: Raimundo, quero investir aí na bolsa, tem uns 500 mil. Opa, tenho. E entregou o dinheiro para ele. Corre que a bolsa despencou, o valor das ações foram adquiridas pelo amigo do Raimundo, perdeu dinheiro, né? No dia fixado para pagamento do mútuo, então ele fez um contrato de mútuo, ainda bem que ele fez um contrato, né? Não foi só lá e emprestou sem contratar, né? Empréstimo, contrato, espécie mútua. Raimundo lhe procura e pergunta se tem obrigação de devolver a Vivaldino os 500. Tá. Então, Raimundo emprestou 500 aí do Vivaldino. Vivaldino fala: olha, tá com a data marcada aí, Raimundão, tem que devolver o dinheiro, né? Raimundo vem e fala: e aí, será que eu tenho que devolver 500 mil? Sendo que agora ele só tem metade, ele perdeu, né? Ele investiu errado, né? Ele lembra, né, o Raimundo, que certa vez uma das máquinas de café emprestadas para uma das filiais do supermercado quebrou. Já está pensando lá no outro hora do raciocínio, né?
e que o supermercado teve apenas que devolver à empresa proprietária as máquinas. Mas lá era comodato, né? Lembra lá de trás, né, que a gente viu? Dessa forma, assim como o supermercado pode entregar apenas a máquina quebrada, sem ter obrigação de consertá-la ou pagar pelo seu conserto, ele também pagaria ao Vivaldino apenas o que havia sobrado. O que você responde? Então, aqui, na verdade, é um raciocínio envolvendo o mútuo, que é o empréstimo feito a Raimundo, por Vivaldino, e, aliás, Raimundo, né, entregando o Vivaldino, e o raciocínio de mútuo, né, no sentido de, e no raciocínio anterior, que foi do comodato, que é a questão lá das máquinas de café. Então, envolveu os dois, perguntando, e aí, o que você responderia nesse caso concreto? Foi uma consulta jurídica, né? Qual que seria o seu parecer? Posso devolver só metade? Prestou 500, perdeu dinheiro lá no investimento e vou devolver metade. Posso fazer isso? Sendo que o contrato existente entre Raimundo e Vivaldino é um contrato de mútuo, né? De mútuo, no caso, empréstimo de dinheiro. Anotou aí? Importante, isso aqui é interessante, desenvolver o raciocínio, sempre coloca ali o artigo legal. Para aproveitar essa noite ainda mais, e aí eu não esqueci de você, Kevin, anotei aqui ao final, faça a sua pergunta, tá? Que não é específico do tema, você falou que não é da temática, é de civil, né? Se é de civil, a gente vai discutir, com certeza. Outras áreas também, se eu puder ajudar. Temas para discussão. Prestação de serviço é a próxima, hein? Empreitada. Muito aqui, tem muito isso aqui no Cuiabá e Mato Grosso, né? Característica da empreitada, riscos com aumento ou redução de preço, espécies, obrigações do empreiteiro, obrigações do dono da obra. Artigos anotados, 593 a 626, logicamente, eu vou destrinchar alguns artigos ainda mais, né? Principais, né? São vários artigos, os principais. Bom, prestação de serviços, né? Não existia no Código 16, nosso Código é 2002 com vigência em 2003, isso é importante, todas as obras discutem isso. Termo locação, né? Apenas para coisas e não mais para pessoas, ainda bem. Por quê? Porque quando fala em vínculo de emprego, a gente vai voltar lá para o direito de uma relação trabalhista, né? No Código Civil vai ser a prestação de serviços, né? Avulso, né? Pode ser microempresas ou trabalhadores ou profissionais liberais. Há serviços específicos no Código Civil, por exemplo, que trata de transporte, sim, corretagem, sim, agência, sim. Existem outras leis específicas que falam só do serviço bancário? Sim, né? Mas nós vamos pegar a parte geral, vamos dizer assim, da prestação de serviço. Qual que é a característica desse contrato, né? Prestação de serviço. Bilateral, tem obrigação de ambas as partes. Consensual, tem que ter acordo para aquele que contrata, a gente vai falar muito da questão da obra, né? Oneroso, ou seja, tem que ter um valor pela prestação de serviço. Não solene, naquela ideia de que eu não preciso pegar um contrato, levar em cartório, fazer registro, pode ser um contrato entre particulares, né? Empreitada. Então, está aí o primeiro tópico, né, pertinente ao gênero de prestação, empreitada. E aí eu delimitei os artigos, tá? O que é empreitada? O conceito, né, que eu tenho empreiteiro, executar obra, terceiros, né? Pode subempreitar, né? Troca de certa remuneração fixa a ser paga pelo outro contraente, que é o dono da obra, né? Então, você aí está fazendo uma pequena obra, nós que estamos, né, construindo, está aí, né, a casa, uma sala, está fazendo, né? Existe, então, aí essa relação entre empreiteiro e o dono da obra. É os nomes que nós daremos. Característica dessa empreitada. Bilateral, ambas as partes, entrega da obra, pagar, dono da obra, né?
Que mais? Consensual, mera vontade das partes. Oneroso, opa, característica importante, tem que pagar, né? Não solene, aquela questão da formalidade, né? Pode ser ajustado verbalmente? Pode, mas é importante ter testemunhas no caso de você precisar judicializar, né? Então, nós estamos falando de contrato, nós estamos falando de empreitada, né? Prestação de serviço, né? Riscos com aumento ou redução de preço. Isso acontece muito, né? Sempre o colega nos pergunta, fala, Inés, eu fiz lá o contrato por 100 mil e já estou chegando a 150. E agora, né? Vamos lá? Qual que é a regra? Salvo estipulação em contrário, né? Vai pegar esses contratos aí de papelaria e não ler a cláusula. É melhor fazer olhar o código e elaborar. Então, estipulação em contrato. Se não tiver, os riscos da alta ou baixa do preço do material são assumidos pelo empreiteiro, ou seja, aquele que vai construir, né? Artigo 619. Então, já deixei aí para vocês terem a leitura. Para nós, né? Salvo estipulação em contrário, empreiteiro, né, executará a obra, porque encomendou não terá direito de exigir acréscimo, ainda que introduzida modificação de projeto, a não ser que resulte instruções escritas do dono da obra. Olha que interessante, hein? Muito comum isso, hein? Tem vários colegas, semestres anteriores, tinha vários colegas da engenharia, né? Eu lembro muito bem. Ainda que não tenha havido autorização, o dono da obra é obrigado a pagar os empreiteiros aumentos a peça segundo que for arbitrado. Se sempre presente a obra, continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando e nunca protestou. Poxa, Inés, isso aí é artigo de lei? Artigo de lei e justa, né? Olha lá. Está lá, está tendo, está discutindo. Ah, pode fazer, pode aumentar, mas vai ter mais custo. Pode fazer. Era para fazer só, né, uma água, vamos fazer 2, 3, 4, né, na questão ali do telhamento. Ainda nesse risco, né, de aumento ou redução. O empreiteiro só pode exigir acréscimo do dono, foram feitas modificações, serem implementadas por meio de instrução por escrito do dono. Se não haver autorização do dono escrito, né, se pretende as obras, verificou a alteração, não protestou, não questionou, né, que é o parágrafo único que acabamos de ler, né? Empreitada. Espécies. Empreitada de lavor. Anote esses nomes, está muito bem-vindo aí. Questões do exame de ordem, né? O empreiteiro contribui apenas com o seu trabalho, né? Então, ele não vai ter aquisição, compra. Ah, contratei lá o senhor José e ele disse que dele está tudo incluso. Então, se ele passou um valor que vai ter material, ele vai entrar com tudo. Não é só a mão de obra dele, né? Não é do seu trabalho. Lavoura mista, mão de obra e material. É importante distinguir? Lógico, não é que eu contrato o seu José achando que ele vai contribuir com tudo, faz um orçamento, e na hora H ele fala, não, esse orçamento, esse valor era só do meu trabalho, né? Tanto é que a gente sempre diferencia quanto custa, né, a mão de obra, né, o seu trabalho. Quanto custa os materiais a serem utilizados. Isso é muito importante. Importante para resolver depois, caso tenha alguma desavença, né? Bom, qual que é a obrigação do empreiteiro? Pegar coisa a tempo acertados, né? Isso é importante. Alguns perguntam nesse momento, Inés, eu tenho lá aquela construtora, um contrato, compra e venda. Se é construção, né, de edifícios, vertical, né, principalmente, observe o contrato, né? São contratos padrões, olha as cláusulas, né? Poucas construtoras têm uma cláusula que é de compromisso de entrega no prazo de tantos anos e não o havendo, ela ter que lhe pagar uma multa, né? Olha isso. É diferente, lá estou falando de compra e venda, né? Aqui eu estou falando de empreitar. Caso o empreiteiro não cumpra a obrigação, fica o sujeito, o empreiteiro, né? Para o prejuízo conforme a regra geral. Qual que é a regra geral? Ué,
perdas e danos, juro, atualização monetária, honorários de advogado. Essa é a regra geral do artigo 389. Tá? Caso o empreiteiro não cumpra com obrigação. Então, fique atento aí. Bom, já vimos lá, né? Então, se o empreiteiro não atende especificações, tem duas alternativas. Ou rejeita ou recebe com abatimento. Ao ser entregue, a obra pode ter defeitos aparentes ou ocultos. Muita atenção agora, hein? Você que está aí fazendo seus estudos, ó. Defeito aparente, alternativa acima. Você vai rejeitar ou vai abater, ó, não recebo, né? Estou ainda aí na última parcela para pagar o empreiteiro, faltam 100 mil, né? Então, parte dos 100 não vou pagar. Aí oculto, né? Vícios redibitórios. O que são os vícios redibitórios? Lembram? Anote lá, depois dá uma revisada. Muito bem-vindo também, né? A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos, que a tornem imprópria ao uso que a destina ou lhe diminui o valor. Ou seja, você vem a ter conhecimento depois, né? Eu até abri uma discussãozinha aqui nessas questões de construção, né? Edifício, né? O prazo da lei específica fala em 5 anos, né? Solidez, materiais como solo, né? Então, a lei prevê uma regra específica no caso de empreitada de edifícios e outras construções consideradas, segundo a qual o empreiteiro de materiais de execução responderá pela solidez, segurança do trabalho e também dos materiais como solo durante o prazo de 5 anos. O dono da obra, obviamente, tem que pagar, né? Pelo empreitado, né? Pode ter retenção pelo empreiteiro como garantia do preço. Não está taxativo, né? Mas há fundamento doutrinário e jurisprudencial. Já me deu um aviso aqui dos últimos 10 minutos. Tranquilamente, vamos, né, finalizar a nossa segunda etapa. E aí, havendo dúvidas, eu abro mais um tópico, né? O dono da obra tem a obrigação de receber a coisa, não podendo recusar injustificadamente o recebimento. Lógico, né? Se descumpriu parte do contrato, aquilo que foi contratado, já vimos lá em cima que ele não vai receber, né? Ou vai receber glosando parte do valor, né? Hora do raciocínio. Quem visita uma das filiais do supermercado Preço Bom, os nomes são fictícios, né? Para análise de contratos, atenção, hein? Pessoal que entrou por último aí, que vai rever e ver depois o vídeo. A hora do raciocínio é o momento da gente estar muito atento, depois na revisão, localiza, pense, né? São casos bem úteis para nós. Quem visita uma das filiais do supermercado, analisar contratos. Encontramos Josefina, filho do Raimundo. Ela conta que contratou há mais de 5 meses o Vivaldino, um rapaz conhecido por ser um bom empreiteiro, como executor de uma obra. Vai ampliar lá o supermercado. Previsão inicial, 20 mil. Ocorre que a obra já ultrapassou tanto a previsão de tempo, isso é muito comum, já disse, quanto de custo. E Vivaldino ainda está cobrando Josefino dos valores adicionais pela obra. E daí, Enéas? Vamos lá. Ó. Perguntado sobre o descumprimento do prazo e do orçamento, Vivaldino alega que alguns materiais necessários para a obra tiveram preços reajustados. E o projeto original sofreu modificações durante a obra, não tinha como prever. Para piorar, Vivaldino acaba de avisar Josefina que, em razão de um acidente ocorrido no dia anterior, o material a ser utilizado, paredes do estacionamento, deteriorou-se, necessário repor, ou seja, vai ter que comprar mais. Procurado por Josefina, temos que vamos fazer um parecer jurídico, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Os casos práticos, né, obviamente que eu estou só raciocinando aqui com vocês. E se ao contrário, fôssemos procurados pelo Vivaldino, que é o empreiteiro, que poderíamos alegar? Então, ora na visão de Josefina, dentro dos fatos narrados, né, e ora na visão de Vivaldino. Lembrando que nós estamos falando, né, e raciocinando o contrato de empreitada.
né? Anotou aí? Importante, hein? Importantíssimo para nós hoje, né? Para fechar o tópico do raciocínio, da empreitada, mais aí um raciocínio legal. Atuado, né? Atuou durante vários anos no comércio, Raimundo foi contratado pelo supermercado, né, para prestar serviço de pesquisas técnicas de atração ao consumidor. Durante a diligência, ele foi contratado para prestar serviço. De que Vivaldino vinha mantendo diversas conversas e negociações com o senhor Raimundo. Então, Raimundo foi contratado por um supermercado Bom Preço para prestar serviço. O Vivaldino, né, terceiro, mantinha conversas com ele para que ele parasse de prestar serviço ao mercado e passasse a trabalhar para o seu sócio em um novo negócio. Então, já entenderam aí, acontece muito isso, né? Dia desse que falava de um caso, né, numa padaria, onde o padeiro de mais de 10, 15 anos foi pego por uma outra padaria que tinha acabado, né, de abrir as portas. Diferente, né? São prestações de serviço com relações diferentes, que nesse caso que eu me lembrei agora, era relação trabalhista. Parasse de prestar serviço ao supermercado e passasse a trabalhar para o seu sócio. Ao saber disso, o supermercado, lá o nosso cliente, né, a Josefina, preocupada, nos pergunta se há alguma providência que possa ser tomada caso Raimundo resolva parar de trabalhar para o supermercado. Raimundo está sendo contratado para prestar serviço, ok? E se há aí alguma forma, vamos dizer assim, alguma providência para que ele não saia, né, já que ele tem esse contrato de prestação de serviço. Na sequência, e aí eu já vou arredondando para ver as dúvidas nesse segundo tempo, eu não vou avançar no depósito, mas já quero deixar os artigos aí para esse contrato também, tá? O contrato de depósito é muito bem-vindo, sim, no dia a dia, né? Depósito voluntário, depósito necessário, né? Vou só fazer essa introdução e aí eu vou ouvir as dúvidas, questionamentos, e ouvir aí o colega que no início lá vai nos trazer um caso de direito civil, Kelly. Artigo 627. Contrato de depósito. Qual que é o seu conceito? Recebe o depositário um bem móvel, atenção, para guardar até que o depositante o reclame. Vamos pensar depois aí, sempre me perguntam, né, dos estacionamentos, né? Isso aí sempre é uma pergunta bem-vinda. O depositário não pode utilizar a coisa, a não ser que tenha expressa autorização. O depósito tem objeto apenas coisas móveis. Acho que por isso que lembram dos estacionamentos. Bom, dentro dessa introdução, vamos diferenciar o que é um depósito voluntário e um depósito necessário. Vou deixar essa sequência de raciocínio para as nossas aulas, né? Estou fechando aqui o nosso segundo tempo, né, do dia de hoje, que é dia 3/11 de 2020, né? A obra que hoje está aí é uma obra bem-vinda para aqueles que querem avançar. Isso é uma obra complementar, não é leitura, isso é leitura, né, do mestrado, uma leitura mais densa. Eu escrevi um artigo naquela obra passada que eu mostrei, né, anterior lá, sobre, e com base nesse doutrinador, né, nesse cientista jurídico, que é o Rodrigues Júnior. O tema era constitucionalização do direito civil. O que é, né, e o que não é constitucionalização do direito civil. Mas eu paro aqui no depósito, já deixando introduzido para a próxima aula o tema de contratos, né? Próxima aula nossa vai ser no dia 10, né? Na próxima terça, dia 10 de novembro. Fechamos mais um tópico no dia 10. Dia 17, a gente faz um grande bate-bola, acho que é legal, né? Para a gente fechar a parte de contratos. E salvo não me engano, e aí depois vocês confirmam, por favor, a nossa semana, né, de provas, se eu não me engano, começa no dia 23, 24, é isso? Vocês estão a par? Enfim. Depois... Começa dia 21, professor, a semana de provas. Dia 21, né? Não.
Não. 23 a 27. Então, nós vamos ter o dia 10 e o dia 17. Dia 10, semana que vem, a gente avança mais, né? Os contratos, novos tópicos. Dia 17, a gente pega um pouquinho do tempo do primeiro horário, faz um bate-bola e resume aquilo que vai ser objeto da nossa avaliação. Vou parar de gravar, mas aí eu quero ouvi-los. Quem tiver alguma dúvida, por favor, o faça. Kevin, diga aí. Se cair, a gente retoma, tá? Não tem problema. Só sobre o artigo 316, professor. Pode falar, Kevin. Então, eu queria só saber referente ao artigo 316. Qual que é a dúvida do Código Civil? 316. Eu quero que o senhor me explica ele, que eu não entendi muito bem, porque ele tem várias questões que não estão em consonância com outros artigos, né, professor? Do mesmo código. 316. Tipo assim, do Código Civil. Deixa eu pegá-lo aqui. Isso. Porque eu estou escrevendo um resumão ali, não tem? E esse artigo aí está... 316. Está travando é tudo. lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Não, é 317. É 317, desculpa. 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta do valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo. Entendi. A pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Deixa eu só nos localizarmos aqui, nós estamos falando de pagamento, lá da parte geral, né? Das obrigações.